Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas perguntando sobre como resolver um problema de dor na coluna, seja coluna lombar, seja coluna cervical, seja coluna torácica. E eu percebo que a maioria dessas pessoas muitas vezes estão perdidas em vários tratamentos, em várias formas que elas ficam buscando para resolver o seu problema e que por algum motivo ainda não conseguiram resolver. Então, neste vídeo, eu quero te mostrar os dois principais caminhos, um que provavelmente você já conhece, que está te levando a ficar rodando aí e não melhorar, e o segundo caminho que as pesquisas têm mostrado para gente, que é o melhor caminho para tratar dor na coluna mais rápido. E antes da gente começar a falar, lembre-se de se inscrever no canal, deixa um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Igual eu falei para vocês no começo do vídeo, as pessoas me perguntam, né, o que elas deveriam fazer em relação a tratamento, o que elas estão fazendo ali, se é aquilo mesmo, se não é, e aí eu vejo muita gente perdida. E como vocês sabem, a minha forma de trabalho é sempre baseada no que as pesquisas mais atuais têm mostrado para gente que funciona e o que não funciona para tratamento de dor, certo? E principalmente dor na coluna, que é o que eu mais atendo no dia a dia. Existe um caminho, que é o caminho mais tradicional, mais convencional, que a maioria das pessoas naturalmente vão seguir por ele. Qual que é esse caminho? A pessoa começa com uma dor na coluna. E aí, normalmente, ela vai tomar algum medicamento por conta própria. Ela vai ir ali na farmácia ali da casa dela, comprar alguma coisa, usar alguma coisa que já tem ali, um analgésico, um anti-inflamatório, alguma coisa assim dessas comuns, que não precisa de receita, e aí vai ingerir aquilo na ideia de melhorar. Em algumas situações, isso vai ser o suficiente. A pessoa vai melhorar um pouco e a vida vai seguir. Só que muitas vezes esse problema acaba voltando. E muitas vezes a pessoa toma esse medicamento em casa e o problema não é resolvido. A dor continua da mesma forma. E aí a pessoa vai tomar uma nova decisão. Ela vai buscar um médico, na maioria das vezes, o ortopedista. Se ela puder ir no médico particular ou no plano de saúde, né, ou num especialista, ela vai buscar um ortopedista na maioria das vezes. Ou ela vai buscar uma UPA, né, um posto de saúde, alguma coisa assim, para que tenha um clínico ali para poder dar alguma medicação, alguma coisa, e esse clínico ali nesse sistema, ele vai indicar para que ela vá depois a um ortopedista. De forma geral, as pessoas vão acabar chegando no ortopedista. E aí o médico ortopedista ele vai passar um medicamento para a pessoa, certo? E em alguns casos, talvez na maioria dos casos, vai também pedir um exame de imagem. O que é o exame de imagem? Pode ser uma radiografia, pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância magnética. Esses são os mais comuns aí que as pessoas vão pedir. A ressonância é o melhor, é o mais pedido de todos. E aí a pessoa, pode ser que ela já vá fazer o exame de imagem, pode ser que o médico dá apenas o medicamento, espera um pouco, né, para pedir o exame de imagem, e a pessoa segue esse caminho. Toma um remédio, muitas vezes melhora, mas o problema daqui a pouco vai voltar, e ela vai voltar no médico de novo. Ele vai tomar outro remédio, e aí pode ser que dessa segunda vez ele já peça a ressonância direto, se não pediu na primeira, e aí a pessoa faz a ressonância. Na ressonância vai aparecer uma série de nomes lá, na maioria das vezes, nomes complicados, a pessoa não vai entender muito bem, vai buscar no Google, o Google vai falar uma série de mentiras ali para a pessoa, ela vai ficar preocupada, ela vai começar a evitar de fazer um monte de coisa. Se ela der sorte de pegar um bom médico, esse ortopedista ele vai explicar para ela que na maioria das vezes aquilo que está na ressonância não tem uma ligação direta com o problema dela, que são coisas pertencentes aí ao envelhecimento da nossa coluna. E isso se ela der sorte. Mas, infelizmente, muitas vezes as pessoas não dão sorte. Elas vão encontrar profissionais que vão colocar mais medo nela. Vou dizer para elas que ela não pode fazer A, B, C, D, vai botar um monte de empecilho de coisa que não deveria fazer, que tem que parar com isso, que tem que parar com aquilo, e vai dar mais remédio e vai continuar nesse ciclo. Dentro dessa misturada toda aí, também vai acontecer uma seguinte coisa. Alguns médicos, alguns ortopedistas vão encaminhar essa pessoa para o serviço de fisioterapia. Na maioria das vezes, essa pessoa vai buscar um serviço de convênio, um serviço do SUS. E esse tipo de serviço de fisioterapia de convênio SUS, ele já tem um padrão ali de funcionamento, onde atende muitas pessoas ao mesmo tempo e já tem uma sequência ali de aparelhos e coisa que normalmente os profissionais vão fazer. Bom, a pessoa fica rodando em médico, exame de imagem, serviço de fisioterapia e remédio, certo?
Muitas vezes esse primeiro médico já não serviu muito para a pessoa, ela está achando que ele não está sabendo resolver, ela vai buscar um segundo, às vezes vai buscar um terceiro, às vezes vai colocar outro especialista nessa rodada, que vai ser o neurocirurgião, muitas vezes, ou o reumatologista, ou o clínico da dor, e ela vai ficar rodando ali entre médicos, remédios, fisioterapia de convênio e tudo isso que eu falei, exame de imagem. Esse é o caminho que a maioria das pessoas faz e talvez você já esteja nesse caminho, talvez você já tenha passado por ele e já não aguenta mais tomar remédio, né? Isso que eu escuto muitas vezes dos pacientes. Bom, e aí você vai me perguntar assim, Felipe, mas esse é o caminho que todo mundo conhece, sabe e faz, mas e a melhora não está vindo. O que eu posso fazer? Qual que é o outro caminho que você disse que as pesquisas estão mostrando aí pra gente que é melhor? Tem uma pesquisa feita que fez uma comparação desse tipo de serviço. Na verdade, essa pesquisa não foi feita no Brasil, foi feita nos Estados Unidos, porque isso acontece no mundo inteiro, certo? E os Estados Unidos é o país que tem mais publicações desse tipo assim, faz mais pesquisa. E aí, nessa pesquisa, eles compararam quando a pessoa seguia por esse caminho tradicional e quando ela seguia para esse novo caminho que eu já vou falar para vocês. E eles queriam saber se tinha diferença de efetividade do problema, a resolução da dor da pessoa com mais ou menos tempo e também em relação a custos, se a pessoa gastava mais ou gastava menos quando ela seguia por esse caminho tradicional em comparação com o caminho novo. E qual que é esse caminho novo? O caminho novo é: você começa com a dor, você não vai tomar medicamento por conta própria, você vai buscar um fisioterapeuta músculo-esquelético ou um fisioterapeuta especialista em coluna ou um especialista em dor. Então, dentro da fisioterapia vai ter várias especialidades, né? Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta músculo-esquelético, especialista em dor e especialista em coluna, certo? Você vai buscar algum desses três aí, de preferência que trabalhe de forma sem ser convênio, sem ser SUS, né? Pelo particular, digamos assim. Para algumas pessoas isso não vai ser possível, porque normalmente os profissionais como eu, que trabalham, né, que são especialistas na área, que trabalham particular, tem um valor mais elevado. Algumas pessoas não vão ter condição e tá tudo bem. Mas se você pode, a indicação dessa pesquisa é que você primeiro vá ao fisioterapeuta. Por quê? Porque em 90% dos casos é o fisioterapeuta que vai saber resolver o seu problema. E já adianto para você, você vai perguntar assim, Felipe, mas eu já fiz a fisioterapia. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A fisioterapia lá do primeiro caminho que eu contei para vocês é a fisioterapia convencional. Eu não trabalho com nada daquilo que você já fez lá. Então, pessoas profissionais que vão trabalhar como eu, tem uma sequência de coisas baseada em evidência científica que a gente faz. Então, a recomendação da pesquisa é que você busque primeiro um fisioterapeuta especialista que trabalhe baseado em evidências. Esse profissional, após te avaliar, 90% dos casos ele vai saber resolver tranquilamente o seu problema, você vai ter um custo menor e tempo menor para resolver o seu problema. Se for necessário, esse fisioterapeuta que trabalha baseado em evidência, ele vai saber te encaminhar também para outros profissionais. Então, por exemplo, às vezes chega o paciente aqui para mim, nunca fez nada, veio direto aqui para mim. Eu avalio essa pessoa no primeiro dia e vejo que ela é um paciente que não é só eu que vou conseguir ajudá-la, que eu preciso da ajuda também do médico. E aí eu vou encaminhar essa pessoa diretamente para o médico, já com uma cartinha, né, dizendo as minhas observações do meu ponto de vista, porque eu não sei o ponto de vista do médico, é diferente, né? Então tem a avaliação fisioterapêutica, digamos assim, e a avaliação médica, elas são coisas distintas. Eu entendo um pouco da avaliação do médico, né, baseado no que ele me fala, e o médico vai entender um pouco da minha avaliação. Ele não vai entender tudo, nem eu a dele, tá bom? Aí a pessoa vem, se eu entender que ela é um paciente que eu vou resolver sozinho, eu já vou dizer isso para ela, vou passar um plano de tratamento, vamos trabalhar. Agora, se for necessário o médico, eu vou encaminhar para o médico. Alguns casos vai ser necessário também psicólogo com terapia cognitivo-comportamental, principalmente casos de dor crônica. Aí eu vou ter que encaminhar essa pessoa para o psicólogo junto. E a pessoa talvez vai precisar de mim, do médico e do psicólogo, na maioria dos casos. Retiro o que eu disse aqui, não é na maioria dos casos, na minoria dos casos que vai precisar dos três. Na maioria dos casos, só o fisioterapeuta resolve, tá? Apenas com o fisioterapeuta é possível resolver o problema de dor na coluna. Lógico, reforço mais uma vez, fisioterapia especializada, não é aquela que você já fez do convênio. E aí essa pesquisa mostrou pra gente que quando a pessoa vai no fisioterapeuta
e é encaminhada, e aí se for o caso, ele vai pedir um exame de imagem depois de 6 semanas. Gente, exame de imagem só é necessário depois de 6 semanas, caso não esteja tendo progresso no tratamento. Você não tem que fazer exame de imagem no primeiro dia que você vai no profissional, não é assim, porque não é necessário. Só que existe uma máfia aí por trás, né, que tem muita gente ganhando, que muitos profissionais já encaminham a pessoa logo para fazer ressonância, porque tem um ganho por trás disso aí. Mas não vem ao caso. É importante você ter em mente que depois de você estar tratando ali 6 semanas com o fisioterapeuta certo, e aí de fato você não está tendo progresso, aí o exame de imagem pode ser necessário. Antes disso, ele vai te fazer gastar mais e vai te trazer mais problema, certo? Isso eu falo em outro vídeo aí, depois você procura aí sobre exame de imagem, no meu nome você vai encontrar alguns vídeos aí sobre ressonância e essas coisas. Bom, e aí para finalizar aqui, essa pesquisa ela fez essa comparação e identificou que as pessoas que não seguir por esse caminho tradicional, né, do médico, exame de imagem, remédio, fisioterapia de convênio e etc., e eu por esse caminho onde ele ia direto ao fisioterapeuta e, se necessário, ele encaminharia para outros profissionais e pediria o exame de imagem. Esse grupo aqui teve uma economia, eu vou falar o número real da pesquisa para vocês, está anotado aqui no papel, eu vou pegar para ler para vocês, ó. Uma economia de $1.202,29. Isso transcrito em real, que é a nossa moeda, vai para R$ 6.108,47. Então, perceba, simplesmente pelo fato da pessoa ter seguido pelo caminho de não ir primeiro ao médico e primeiro ao fisioterapeuta, na verdade não é ao médico, né? Não ir para aquele caminho onde ela toma remédio por conta própria, vai no médico, faz exame de imagem, troca de médico e vai na fisioterapia de convênio e volta em outro médico e fica naquela coisa. Simplesmente ela indo no fisioterapeuta certo, especialista, músculo esquelético, ela teve uma economia de R$6.000, de mais de R$6.000, R$ 6.108,47. Então, resumo disso aqui para vocês. Se você tem dor na coluna, mesmo que você já tenha ido por esse caminho de cá, e você quer de fato resolver o seu problema com menos custo e menos tempo, a melhor coisa que você tem que fazer é buscar um fisioterapeuta especialista. Seja de forma presencial, seja de forma online. Porque muitas vezes a pessoa fala, na minha cidade não tem nenhum especialista. Beleza, mas o fisioterapeuta que trabalha baseado em evidência e trabalha com dor crônica, ele sabe trabalhar de forma online. Então, por exemplo, se você quiser minha ajuda, você vai entrar em contato lá no nosso site ou no Instagram, vai me mandar uma mensagem de alguma forma, e aí você pode agendar uma consulta online. E aí, através de uma videochamada, a gente consegue avaliar a pessoa, pedir para ela executar os movimentos necessários, passar os exercícios, porque o tratamento é baseado em movimento, em exercício. Não fique achando que você vai resolver seu problema de dor na coluna simplesmente deitando numa maca e o profissional indo lá, fazendo algumas manobras em você, você fica lá 40, 45 minutos e vai embora para casa. E aí depois volta depois de 2, 3 dias. Não é assim. O tratamento baseado em evidência hoje normalmente é uma vez por semana e a pessoa vai aprender formas de gerenciar a dor dela através de movimentos, exercícios, etc. Esse é o caminho que você vai conseguir chegar mais perto ou em cima da sua melhora total, que seja, com menos custo e menos tempo. Bom, vou ficando por aqui, espero que essas informações te ajudem de alguma forma a tomar uma melhor decisão e resolver aí de fato a sua dor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.